registrado aqui, eu vou passar o meu tempo para o vereador Simildon, tá? Tá bom, vereador. Obrigado, vereador. Ah. O vereador Simildon tem 10 minutos. Então vamos. Vereador Léo Moreira. Então vamos para a União Brasil. Vereador Simildon. O Simildon tem 10 minutos. Senhor presidente, secretária Martinéia, vereadores, cumprimentar todos na galeria desse poder, agradecer à vereadora Carla Leite pela sessão do tempo e meu pronunciamento aqui hoje é pautado em cima de alguns discursos realizados aqui nesta casa, entre eles a minha solidariedade aos produtores rurais, trabalhadores rurais, que naturalmente produziram seus produtos alimentícios e entregaram à época para o programa PAA e até hoje não receberam sequer uma posição se vão pagar ou não. Eu fui buscar essa informação. Será que não pagaram porque o governo do estado não repassou recurso? O que aconteceu de fato? E a informação que eu tenho é que o orçamento era para comprar um quantitativo e o município teve, por escolha própria, fazer uma compra conforme a que foi realizada, passa-se aí de um volume que atingiu inúmeros produtores rurais e que até hoje não receberam. Aí vem uma pergunta e eu mesmo respondo. Será que dá para pagar os produtores? É contra a lei o Poder Executivo utilizar recursos da Prefeitura para sanar dívida com quem trabalhou lá na atividade rural, produziu seus produtos, entregou para servir a um programa e até hoje não receberam os seus valores? Aí eu respondo, é possível. É possível pagar os produtores. Existem recursos para isso. O Tribunal de Contas não vai punir, muito menos qualquer outro órgão irá punir se o Poder Executivo resolver a partir de amanhã pôr uma notícia, um aviso para que todos venham negociar para que sejam sanados esses débitos. Quem fala aqui sem nenhuma vaidade é alguém que antes de ir para a tribuna busca se informar. Não pagam porque não tenham interesse de pagar e fica jogando para o lado de cá, para o lado de lá, só não cumpre com o interesse da população e repito, que foi lá e trabalhou. Cada produto produzido tem as suas dificuldades, né? Você vai lá, broca, derruba, queima, faz o roçado, faz a plantação, naturalmente que tem despesa para isso. O povo do trabalhador rural tem na sua maior fonte de renda essa produção. Fica feliz, meu caro amigo Alcinei Pimentel, quando recebe o convite para vender. Quem é que não quer vender? Quem é que não quer ter mercado para vender a sua produção? E aí, naturalmente, o sentimento de tristeza, de decepção, de prejuízo,
né? Quando não recebe, quando é tratado de uma forma completamente desrespeitosa pela administração municipal. Falo com firmeza mais uma vez: não pagam porque não querem pagar. Jeito tem para tudo. Eu quero dar um exemplo aqui, lá da creche Santa Luzia, tá? Eu vou falar aqui em breve, bem resumida essa história. Essa creche, ela foi dada como concluída num recurso do FNDE, mas ela não foi concluída. Quando o ex-prefeito Júnior Leite assumiu a prefeitura, nós encontramos, que eu era vereador da época, uma obra abandonada, os vizinhos dali podem procurar lembrar, abandonada, inacabada, e o recurso era do FNDE, já foi concluído, naturalmente tudo foi repassado para o município. Diante da necessidade do município ter creche, e hoje tem 3, o prefeito da época assumiu a responsabilidade, e disse: vamos concluir a creche. E com recurso da prefeitura, não foi de convênio, com recurso do Fundeb, se executou e naturalmente concluiu a obra, não só, meu caro amigo, meus amigos, não só na parte estrutural de prédio, de edificação e tudo, como equipou, todos nós sabemos, dos mobiliários, dos equipamentos que ali existem, e que eu tenho certeza que, diferente do sentimento de um produtor rural que está lá, triste porque foi enganado, o sentimento de um pai de família que tem um aluno, um filho, estudando nessa creche, tem um sentimento de satisfação porque foi executada, foi construído, foi feito o que poderia ser feito também, dando só um exemplo na questão do PA. Então, não adianta vir com argumentos, a compra foi realizada, o produtor entregou e infelizmente não recebeu. Portanto, fica aqui um apelo, tá? A princípio um apelo, depois a gente vai tomar as providências, até mesmo para fazer aqui, vereador Rodrigo, uma audiência pública com esses trabalhadores, fazer o chamamento pela nossa Comissão de Agricultura e a comissão, não sei se caberia, mais pela defesa do consumidor, para a gente colher depoimentos, e aí nós vamos sim para os fatos que tem que ser no sentido de buscar na justiça o pagamento, porque não pode o trabalhador, o seu José, seu João, a dona Maria, lá do Rio Alupadia, do Rio Apocuitaua, e todos os polos ficarem no prejuízo e ficar isso esquecido. Então, a gente faz esse apelo que a Prefeitura Municipal de Maués possa fazer uma programação de desembolso, chamar os produtores para negociar essas dívidas e, consequentemente, saná-las. A gente tem os caminhos, basta querer pagar, e aí eu faço também um apelo, não vou citar nome, vou aqui envolver todos os colegas, tá? Que converse com a prefeita, com o secretário, com o Poder Executivo, de forma institucional, de forma cordial, se coloque no lugar deles, né? E aqui eu não estou apontando o dedo para meus colegas, amigos vereadores, que todos têm suas atribuições, e diga-se de passagem, essa legislatura tem sido uma legislatura madura, mas sim apontar o dedo no sentido de cobrar providência para resolver esse problema e outros problemas, porque ficar só no discurso não avança. Hoje eu inicio fazendo um apelo e afirmando que a legislação não vai punir a prefeitura se a prefeitura utilizar recursos para pagar quem trabalhou, quem entregou, e naturalmente
quem está sofrendo com essa ausência de pagamento. É um apelo que a gente faz. Depois disso, vamos tomar as providências conforme dispõe a nossa atribuição como parlamentar, como presidente da Comissão de Agricultura, de fazer o chamamento, apresentar nesta casa um requerimento para fazer uma audiência pública, para que a gente possa discutir meios e, naturalmente, ir até o fim para resolver o problema do pagamento dos trabalhadores rurais que não receberam seus produtos entregues pelo programa PA. Então era essa a minha manifestação favorável a eles e a minha cobrança de forma institucional, parlamentar, sem vaidade, que faço nesse momento na tribuna desta casa. Lembrando, a obra da creche estava abandonada, pessoal. E foi recurso do FNDE. Se o prefeito não tivesse interesse de fazer, ele ia dizer assim, deixaram abandonado, isso que fica lá. Alguém puniu o ex-prefeito porque utilizou recurso da época da gestão dele para fazer a conclusão? Claro que não, porque é uma ação proativa ao povo de Maués, à educação. Então é esse exemplo que eu dou para dizer que é possível pagar o PA. No mais, era isso que eu tinha para o grande expediente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Simildo. Vamos para republicano, vereador Paulo Rodrigo. Vereador Paulo Rodrigo saiu por motivo. Vamos para o MDB. Vereador Rodrigo Bentes. Tem 10 minutos, vereador Rodrigo Bentes, para se pronunciar. Vereador Paulo, você vai se pronunciar, vereador Paulo? Não, senhor vereador. Por gentileza. Senhor presidente, nobres vereadores, gostaria de saudar aqui a Folha de Maués, que tem feito a cobertura. Eu acho engraçado que com a Folha de Maués não tem corte das nossas edições da sessão. Ela sai na íntegra. Senhor presidente, brincadeiras à parte, presidente, eu gostaria de saudar todo o público que se faz presente. Ainda, presidente, gostaria de, primeiramente, ser solidário ao nobre colega vereador Rodrigo Bentes, que tem sofrido inúmeros ataques de páginas que estão sendo denunciadas. Eu acredito que ele vai estar falando aqui no grande expediente, e de uma forma muito baixa, de uma forma muito invasiva, de uma forma muito sorrateira, presidente Simoca, quando eles usam a vida pessoal de uma pessoa para tentar denegrir a imagem das pessoas. Mas geralmente os funcionários seguem o seu líder, certo? O que o reflexo dos seus comandados reflete geralmente o líder que eles seguem. E aí, presidente, a gente lamenta que isso venha acontecer. Essas páginas estão sendo investigadas, serão investigadas, e a gente já sabe quem são os posters, né? Acredito que o vereador Rodrigo, que foi aí o acusado, ele vai estar tomando as providências. Então a gente lamenta isso, presidente. A gente lamenta porque a função do vereador é fazer as denúncias, vereador Simão. Como Vossa Excelência subiu aqui, quando a gente afirma que o débito
que quem está dando calote, presidente Simoca, nos produtores é a prefeitura, porque é a prefeitura. A gente não vai subir nessa tribuna para dizer que é o Estado, porque o produto foi entregue para o Estado. Os 15 produtores do Estado que forneceram pelo Estado já foram pagos. Agora o que a gente vê é um secretário que não fala lé concreto, não sabe para onde vai, recebe a produção dos produtores, faz festa e depois simplesmente joga a culpa para o Estado, e aí a gente vê que quem leva e quem sai prejudicado são os produtores, certo? A função do vereador é essa, denunciar, se for preciso, levar os órgãos de fiscalização como a gente faz as denúncias, certo? Lembra, presidente Rodrigo, que na legislatura passada, eu acredito que a vereadora Carla Leite está nos ouvindo, na legislatura passada foi denunciado que a vereadora Carla Leite tinha enriquecido ilicitamente. A vereadora se sentiu ofendida, entrou no Ministério Público e ganhou a causa contra quem estava acusando, e foi comprovado que todos os seus bens são lícitos. É normal, presidente vereador Rodrigo Bentes, Vossa Excelência subir nessa tribuna e fazer as suas denúncias. E dentro daquilo que lhe é possível, fazer as acusações, certo? E as denúncias aos órgãos de fiscalização. A gente vê, presidente, que o recurso do nosso povo está indo ralo abaixo. Dinheiro da educação que estão sendo mal empregados, como, por exemplo, formulários diversos, ficha individual de aluno, R$480 mil que foram pagos para a empresa JM de impressão de materiais. Isso é de 1º ao 5º ano. E o que me estranha é que foi impresso 30 mil desses formulários individuais, dessa ficha individual. Mas eles não estavam satisfeitos. E aí fizeram mais uma impressão de mais 30 mil formulários de individual de aluno de 6º ao 9º ano. E aí, presidente, a gente fica se perguntando, foram quase R$900 mil que foi pago para essa empresa. E aí, presidente, a voz do povo somos nós. A voz do povo são os vereadores que foram eleitos para representar o seu povo. E aí, vereador Rodrigo Bentes, mais uma vez eu lamento a forma como a situação ela vem jogando baixo, porque a nossa função de vereador, a nossa prerrogativa, ela vai ser insubstituível, vereador Elias. Enquanto nós estivermos como vereador, nós vamos continuar fazendo as denúncias para que o nosso povo saiba para onde está indo o recurso da saúde, da educação, certo? E nós não vamos nos acuar. Nós vamos continuar fazendo as denúncias para que o recurso público seja empregado aonde deve ser empregado e investido. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Rodrigo. Vamos para o PDT. Desculpe, vereador Rodrigo, MDB, vereador Rodrigo Bentes. Quero cumprimentar cada parlamentar no dia de hoje, após essa bela chuva de bênção na terra do Guaraná. Cumprimentar a você que nos assiste aqui na Galeria desse Poder, mas também pelas mídias sociais. Cumprimentar a vereadora Martinéia, vereadora Carla Leite, extensivo a vereadora Renata, a vereadora Iara, que são as vozes das mulheres no parlamento. Senhor presidente, inicio a minha fala
que ao longo do ano de 2025 nós subíamos a essa tribuna para trazer, vereador Léo Moreira, que o município terminaria com um superávit financeiro em relação ao governo passado. E eu, junto com Vossa Excelência, participamos da LDO e a Receita finalizou com 327.161.000 reais, 63 milhões a mais que em 2024, uma variação de 23,94% e, acima de tudo, porque foi incrementado os recursos do Fundeb e do SUS. E nós falávamos isso no decorrer do ano de 2025. E aí, nós começamos a questionar que no ano de 2025 se encerrou sem nenhuma reforma de escola na zona rural, sem nenhuma construção de escolas novas, apenas uma reforma em um prédio que é da Igreja Católica lá no Dom Gamiquiles. O vereador Simão que começou a se questionar o que se faz com os recursos de educação no município de Maués, uma vez que o município, a prefeita, seu secretário, vem governando de costa para a população do município de Maués, e vou dizer por quê. No dia 24 de novembro do ano passado, homologou-se um pregão eletrônico que está no sistema como 90.011 de 2025, tá? Onde a empresa JM Impressão de Material Limitada venceu 46 itens, totalizando R$ 3.166.386,10. Para variar, localizado na cidade de Manaus, na rua Orlândia, quilômetro 3, lá na estrada do Aleixo, sala 1. Está aqui toda a documentação. E foi homologado pela prefeita no dia 24/11 de 2025. Fomos buscar a ata, vereadora Martinéia. Vossa Excelência, que é da Educação, vereador Simoca. O vereador Paulo começa a trazer as denúncias onde essa empresa ganhou para fornecer 60 mil formulários a R$ 16 para aluno de 1º ao 5º e de 6º ao 9º, 155 mil cartilhas, totalizando mais de 550 mil reais, porque tem cartilha de R$ 18, de R$ 15,85, e números de uma relação enorme de formulários diversos, que só troca os centímetros diagonal e vertical. E aí, o que me causa estranheza, vereador Simoca, que após essa farra das licitações, no dia 27 de janeiro de 2026, no dia 28 de janeiro e no dia 10 de fevereiro, estava em férias o município. Não se tinha professor nem processo seletivo. Nós estávamos nas férias e o município pagou para essa empresa mais de 800 mil reais nas férias, vereador Léo Moreira. Algo está estranho, que era no mês de janeiro. Posterior a isso, agora no dia 9 de abril, se pagaram mais 187 mil, fazendo o valor de 1.077.000, já usado só em papel, só em formulário para aluno e só em cartilha, só em papel. Mais de 35% do valor do que a empresa ganhou, totalizando quase R$ 1.100.000.
E antes de ser questionado, nós estamos entrando com pedido de informação, vereador Paulo Rodrigo, justamente para que se tenha acesso à nota fiscal, para ver o que foi faturado, vereador Simão, porque está sendo pago com recurso do Fundeb. E final de 2025, eu avisava que teve um superávit, está aqui comprovado na LDO. E os professores, meus amigos professores, e agora eu falo para vocês, receberam R$ 671 de Fundeb, que não é nem o valor do auxílio do governo federal. Uma vergonha para o município de Maués, que teve um superávit, que não se construiu uma escola, que não se comprou fardamento, que se não comprou material escolar. Para onde foi o dinheiro da educação? Está indo só em papel, em formulário, em cartilha. E aí eu quero fazer uma pergunta para os professores. Essa cartilha está na escola? Esse folder está na escola? Ele é educativo? O que diz esse folder? E esse formulário de aluno? R$ 16 um formulário de aluno para a empresa JN, localizado na cidade de Manaus. Algo está muito estranho, vereador Paulo Rodrigo. Algo está nos cheirando cada vez mais a malversação dos recursos públicos. E nós, diante das prerrogativas legais, e eu quero plagiar meu amigo vereador Simildon Rocha Simoca, que se eu usar uma camisa escrito legislador, não está errado. Fiscalizador, não está errado. Porque a legislação é igual, mas cada um escolhe a forma que quer trabalhar. E nós recebemos uma comissão de professores, estamos apurando inúmeras denúncias, inclusive da database do professor, que eu pedi para colocar na ata no dia da reunião da LDO, para que a gente possa assegurar a database, inclusive retroativo ao mês de maio de 2025 e 2026, para assegurar que o professor possa ter seu reajuste. Não é falta de dinheiro, vereador Paulo Rodrigo. Dá para pagar a database, dá para pagar o professor, dá para se pagar um Fundeb maior e, acima de tudo, dá para fazer os investimentos legais e necessários para o município de Maués, para que aí sim você possa dizer que as políticas públicas da educação estão em dias. Quando eu digo que se governa de costa para a população, é por conta dessas questões da malversação dos recursos públicos e na área da educação, vereador Paulo Rodrigo. E nós, como fiscal, estamos de posse de toda a documentação. Vamos fazer o pedido de informação junto às notas fiscais, para que a gente possa realmente apurar detalhe por detalhe e dizer para os nossos professores, para os efetivos, para os temporários, para os processos seletivos e para você, funcionário da educação. Você fez um juramento no dia da sua formatura. Ajude a fiscalizar o seu recurso. Esse recurso é seu, esse recurso é do discente, que é o aluno, é de você, que é o docente. Esse aluno é para merenda, é para o transporte escolar, esse dinheiro é para o fardamento. Nos ajude a fiscalizar qual foi esse formulário que chegou na sua escola no valor de R$ 16. 155 mil cartilhas, se for somar todas as cartilhas. Se chegou na sua escola, o que diz essa cartilha? Então, nós vamos continuar a essa luta, o nosso trabalho, e nós vamos continuar trazendo, informando a população do município de Maués. A você, professor, a nossa solidariedade, da forma que você está sendo tratado. O governo governa de costa para vocês. É goteira em escola, é forro que se cai na creche, é a pintura da escola que está escorrendo com a tinta, e todo o material de pequenas pinturas e pequenos reparos de péssima qualidade. Eu quero conceder ao vereador Simoca de encerrar meu tempo. Agradeço a parte do vereador Rodrigo e reforçar o discurso que realmente a gente não enxerga uma obra com recurso da prefeitura efetivamente, da importância da gente fazer as aquisições do fardamento escolar. É importante a gente conhecer, e o vereador Rodrigo não pode ser enxergado que está ofendendo ninguém, baixando o nível.
quando ele quer saber cadê essa cartilha, cadê esse formulário, né? E aí de novo eu faço um apelo gentil, sem apontar dedo para os nossos colegas vereadores, que têm acesso à bancada. Porque dizem aqui muita crítica, na época não ia na tribuna, na época eu ia lá com o secretário, eu ia lá com o prefeito, eu trazia retorno para quem me procurava e não precisava entrar na tribuna. Mas hoje eu não tenho relação. Então é necessário, tá, com todo respeito, sem apontar dedo para ninguém, o vereador Rodrigo tem toda a razão, é uma denúncia que nos traz suspeita realmente, a gente não está afirmando, é indícios de que foram comprados materiais que não existem, mas se existir, a gente quer saber do volume, do modelo, é um direito constitucional que nos assiste. Muito obrigado. Para concluir, vereador Elias Pastorzinho, o nosso papel continuará sendo feito, uma vez que o município, vereador Léo Moreira, tem pouco mais de 13 mil alunos na rede de ensino e foi pago, licitado 60 mil formulários. E lógico, a nota fiscal, ela vai nos provar o que realmente está sendo pago, mas não pode dizer que mais de 1.077.000 já não foi pago para essa empresa, inclusive em janeiro, inclusive em fevereiro, quando o ano letivo estava parado, não se tinha processo seletivo e algo está me cheirando muito estranho, e é sobre isso que a gente trata para preservar os recursos oriundos da educação, para que a nossa criança tenha acesso ao banco de escola e possa melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigado, vereador, pela benevolência do tempo. Obrigado, vereador Rodrigo Bente. O PDT, nem a vereadora Iara, nem o I, nem a Renato não estão. Não havendo mais matéria para... Não havendo mais ninguém para se pronunciar, passando para as explicações pessoais. Cada parlamentar dispõe de 2 minutos para fazer suas considerações finais. Senhor presidente, só justificar minha ausência na próxima quinta-feira, que eu estarei em uma viagem familiar em Borba, que é a tradição da minha família. Estarei da manhã com vários devotos de Santo Antônio de Borba, né? E na quinta-feira, esta próxima quinta-feira, eu não estarei presente na sessão. Esse que eu tinha no meu tempo. Obrigado. Obrigado, vereador Léo Moreira. Alguém mais vai se pronunciar nas questões pessoais? Quero aqui dar boas-vindas ao seu Jorge e sua esposa que estão aqui presentes, lá da zona rural, lá com Asmiri, ao seu Leopoldo e esposa que estão aqui também presentes nesta casa. Seja sempre bem-vindo. A página Folha de Maués e a todos, a imprensa, a Câmara também, que muito obrigado por fazer a cobertura desta casa, e a gente só temos que agradecer a Deus por tudo, que possamos sempre, vereador Léo Moreira, estar em paz com tudo. Não havendo mais nada para tratar, declaro encerrado a presente sessão às 10h24 da manhã.